quanto mais a miséria, melhor para as ONGs. Se a população indígena, a sociedade indígena, conquistar sua autonomia, é pior para as ONGs internacionais. Cacique Lopredo, queria que você falasse um pouco mais lá da região de vocês, qual a economia, população, quantos vocês são, passar alguns detalhes a mais para a gente conhecer um pouquinho melhor. Então, o estado de Roraima, começando a falar do estado de Roraima, o estado de Roraima é um estado promissor. É um estado abençoado por Deus. Temos terras férteis, agricultáveis, bastante água, temos sol, 12 horas de sol por dia. É um estado com potencial econômico invejável, diria assim. E a população indígena ocupa um pouco mais de 52% da área do estado de Roraima, pertence às áreas indígenas e APPs. Então é um estado que, pelo número, você pode perceber que a presença da população indígena no estado de Roraima é bastante expressiva e falta melhorar a economia desse povo. Então, o estado de Roraima tem isso. Temos um mercado, a porta aberta, que é o porto de Georgetown, que toda a produção poderia e deve passar pelo porto de Georgetown para atender o mercado europeu. Isso é uma das finalidades, um dos objetivos de um grupo de indígenas que são favoráveis ao desenvolvimento e ao progresso e ao fortalecimento da economia das aldeias, como chamamos, comunidades indígenas do estado de Roraima. Então esse é um pequeno retrato, resumo do retrato da economia do estado de Roraima e, em especial, dos produtores indígenas. Aí entra Macuxi, Wapitianas, os Ingaricós, que são as etnias que estão mais avançadas em questão da economia da sociedade envolvente. Tá, lá dentro vocês já têm as escolas, como é que está essa estrutura de vocês de educação, saúde? Eu costumo dizer o seguinte, é bastante falho o poder público em qualquer federação do Brasil. Isso é público e é notório. A deficiência do Estado, porque o Estado é um Estado muito burocrático. E a ideia que defendemos é que, depois de décadas e décadas na mão do Estado, que a gente possa encontrar uma saída através de uma outra alternativa que não seja o Estado, porque emperra muito essa questão. A educação. A educação não depende, por exemplo, de um governante. Ele depende de um poder do Estado, do sistema. E o sistema que comanda não é um homem. O sistema é uma instituição que por mais que um governante tenha boa vontade de executar as ações, nem sempre isso acontece em curto prazo, que depende de um mandato, por exemplo, de um governante. Então, após muitos anos de luta, de reivindicação, o nosso grupo de indígenas, que são favoráveis ao progresso das comunidades indígenas, estão buscando agora um meio para que a gente possa avançar, talvez a curto prazo, ou quem sabe a médio prazo, nessa questão da educação, a questão da pecuária, a questão da saúde. Eu poderia aqui fazer um levantamento, números, para falar isso. Leva muito tempo. Mas, em resumo, eu diria que todas as terras indígenas, falo aqui do estado de Roraima porque sou de lá e conheço, são terras riquíssimas em todos os sentidos. Isso sem falar
na questão mineral, que é a parte do Brasil, acredito eu, e tem se falado, um dos lugares mais ricos do país. E isso, ela tem que ter uma alternativa para que se possa usufruir disso e assim melhorar a vida da população, na saúde, na educação. Nós não precisamos apenas de políticas assistencialistas do poder público. Nós precisamos de autonomia. E essa autonomia se dá quando conquistamos a liberdade econômica. Então, nós trabalhamos agora com esse objetivo. Essa é a mentalidade das lideranças que se levantam nesse século XXI, que vem com a mentalidade. É lógico que tudo isso vem trabalhado por lideranças que muitos nem aqui estão entre nós, mas que deixaram um legado. E nós estamos aprimorando essas políticas, essa visão, uma nova visão, para que a sociedade indígena possa estar adaptado a uma realidade que vivenciamos no século XXI. Pelo que você falou, não existe um consenso, né? Mesmo entre as lideranças indígenas, não existe um consenso nessa questão toda, ou realmente o pessoal quer colocar as questões todas para funcionar? Como é que é isso para vocês? Nós temos dois grandes grupos indígenas antagônicos em Roraima. É um pouco complicado explicar isso, porque existem a seguinte forma: houve na colonização, diga-se de passagem, no século passado, das aldeias indígenas. E houve um setor que trabalhou muito, foi a questão da Igreja Católica, que trabalhou nas aldeias indígenas, discipulando as lideranças indígenas, colocando neles uma visão que hoje avaliamos isso como algo que não trouxe nenhum benefício para a população indígena, apenas trouxe um conflito entre a sociedade indígena e não indígena. Ora, sendo assim, foi formado um grupo, por discordarmos da política adotada por eles, por outro grupo, e então nós conseguimos caminhar numa direção oposta deles, que é a questão do desenvolvimento. Mas, por outro lado, este mesmo grupo, que é contra qualquer desenvolvimento e progresso nas comunidades indígenas, no passado recente, eles hoje usufruem de toda uma política que por nós foi defendida. A questão, vou aqui citar uns exemplos, por exemplo, a energia elétrica, algo que o grupo, que é diria hoje, a oposição à nossa política, que lideranças antigas não concordavam, por acharem que esses bens da sociedade envolvente destruiria ou dizimaria a cultura indígena. Algo que só acontece na teoria, mas na atualidade, todos nós, independente se a oposição ou não, todos nós estamos sendo beneficiados. Aí vem a questão das escolas, que também esse grupo não quis aceitar a educação formal, esse sistema escolar da sociedade brasileira, dentro das aldeias. Mas, praticamente, sem nenhuma exceção, existe a presença de um sistema de educação escolar brasileiro dentro das aldeias. Então, tudo que estava vindo da sociedade envolvente, eles não aceitavam. Mas, como eu disse, isso apenas no discurso. E a gente sabe que esses discursos são para poder agradar as ONGs internacionais, que a gente sempre combateu esse tipo de política das ONGs,